Começando mais um podcast aqui, o podcast 2 em 3 para você que quer dobrar o seu patrimônio em 3 anos. E eu sou o Leandro Cardoso. E eu sou o Lima da Lima Invest e vamos ensinar você a dobrar o seu patrimônio até 3 anos. Hoje o tema do podcast é um negócio interessante aqui, ó, que o Lima estava falando que ele tem um método do Lima aqui, 4 fatores primordiais para você dobrar o seu patrimônio em até 3 anos. É um tema muito interessante. Quando ele falou, eu falei, isso dá um podcast, Lima. Vamos falar no podcast Não sobre isso? dá vários, né? Mas hoje nós vamos sintetizar para vocês 4 fatores que não podem ser pulados ou evitados de nenhum modo. Eu e o Leandro vamos explicar para vocês o passo a passo para vocês entenderem. Lembrando que esse é o segundo podcast. O primeiro podcast a gente falou qual a estratégia para você dobrar o seu patrimônio em 3 anos. Ele vai estar disponível aqui em algum lugar. Se você está vendo no YouTube, talvez eu tenha o nosso canal no YouTube aqui. E você pode assistir também esse podcast que ficou incrível. Teve bastante gente que assistiu já por ser o primeiro podcast. Foi um sucesso muito grande. Verdade. Auxiliamos alguns clientes ali, algumas pessoas muito interessadas em entender um pouco mais o método. Isso. Ali a gente falou muito sobre o que tem por trás do método de alavancagem, de como alavancar o seu patrimônio para dobrar ele em 3 anos. E se você quiser assistir, ele vai estar disponível. Nesse podcast a gente vai falar dos 4 fatores primordiais. Existem 4 fatores primordiais. Lima, qual que é o primeiro fator para dobrar o patrimônio? Já vamos chegar no conteúdo prático, a gente vai conversando, vai Vamos voltando, vai otimizar. trazendo algum... Isso. O primeiro, sem dúvida nenhuma, a gente tem que falar sobre a consultora da qual você está adquirindo ou possivelmente vai adquirir. Você tem que estudar diversos pré-requisitos da consultora para ter um rendimento estimado. Por exemplo, histórico da consultora. Pesquise sobre possíveis clientes que já foram investidores, entregou em dia, o acabamento é bacana, como é que a área de lazer é entregue, tem chamada de capital para refazer ali as áreas de lazer, e tudo isso impacta no seu investimento. Então, é de suma importância você botar possivelmente um advogado, possivelmente pegar alguns corretores da região e pegar referências, não só da região, como de fora, para entender como o mercado e como essa consultora está posicionada hoje no mercado imobiliário. Lima, se eu falar sobre construtora, o que eu tenho que avaliar para saber se uma construtora de fato é boa, né? Só para retomar aqui, o que a gente falou no primeiro podcast é o seguinte: como que a gente dobra o patrimônio em podcast? Uma das vantagens, uma coisa que está no método método 2 em 3, é você comprar imóveis na planta, tá? Só para retomar aqui, caso alguém esteja assistindo a gente, não está entendendo. Então, por isso que tem ainda mais um cuidado com a construtora, porque eu estou comprando algo que ainda não foi entregue. Está comprando uma promessa, né, que vai ser entregue, sem dúvida, a analisar todos esses itens, né? E isso que o Leandro fala é muito importante, porque o que nós estamos querendo avisá-los ou até mesmo para vocês ficarem espertos e façam todo esse alinhamento que nós temos para evitar possíveis pegadinhas do mercado imobiliário. Né? Esse é o intuito do nosso podcast. A recomendação é que você já pegue caneta e papel na mão para anotar aí, né? Lima, você falou de construtora. Importante, primeiro ponto, primeiro fator primordial é a construtora. O que eu preciso olhar de uma construtora para eu saber que essa é uma construtora confiável, que ela Primeira tem coisa credibilidade? é visitar uma obra antiga, se possível estiver em loco, né? Se não tiver, recomendo alguém de confiança visitar a obra antiga. Tá, e o que a gente tem que ver numa obra antiga? Primeira coisa, analisar os acabamentos, rodapé, se tiver um pouco de conhecimento, analisar a área de lazer, que é de suma importância, analisar certamente como essa obra foi entregue, porque isso impacta, de novo, no seu resultado. Segunda coisa, pergunte aos corretores. Ninguém melhor que os corretores que vivem a região todo dia para entender se eles dão treinamento, se eles entregam o que eles prometeram lá no início, porque os corretores pegaram desde o início ao fim do processo. Isso é de suma importância. Terceiro, obviamente, que é difícil, mas tentar achar um possível investidor dessa consultora. Seja botando talvez em voga em alguns sites, seja perguntando para alguns corretores que já venderam, que querem uma referência, pegar uma referência neutra. Isso é de suma importância para você cada vez mais sentir mais confiança e fazer um excelente negócio. O quarto item, que certamente é um dos mais importantes, é a análise jurídica, que muita gente pula por confiar ou por desconhecimento, mas recomendo pagar um advogado ou ter alguém de muita confiança para ler o contrato. Porque o investidor ele pode ter diversas garantias contratuais, sejam elas não pagar a anuência na hora da possível revenda, ter anuência, o que é anuência? Anuência, caso eu compre na planta,
Algumas consultoras põem que tem que pagar uma taxa de 2, 3, 4%, dependendo da situação, Do valor do imóvel, do valor da revenda, do valor revenda. para a consultora. E isso aí pode impactar bastante no teu resultado final. Porque tu bota 2, 3, 4% mais a comissão do corretor, a gente está falando de 9%. Mais 15% do ganho imobiliário, do imposto de ganho imobiliário. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esses pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda no resultado final do investidor. Mas essa questão da anuência é um ponto importante, talvez um ponto cego para quem quer investir nisso. Não tem só o lado ruim, né? Como eu já comprei imóveis aqui usando o método 2 em 3, né? Compro imóveis usando esse método. Eu olho com bons olhos isso, né? Porque imagina só, eu estou comprando imóvel na planta e tem mais um monte de gente que está comprando esse imóvel. E é uma forma da construtora meio que Se blindar, controlar o preço que esse imóvel está valorizando, porque ela tem uma tabela lá, né? Ela subiu a tabela 1, tabela 2, tabela 3. Quando começa a ter pessoas ali que às vezes querem vender e começa a torrar o preço, alguma coisa assim, por algum problema familiar, por algum investimento que não é de longo prazo, porque o investidor que está consciente, ele quer fazer um investimento de longo prazo. Normalmente, ele vai querer vender daqui 2, 3, 4, 5 anos e não vai precisar do dinheiro de imediato. Por isso que tem essa consciência do investidor também, né? Investidor que é investidor tem que ter uma consciência de investimento a longo prazo. Eu vou plantar, os investimentos que eu faço, por exemplo, não é para usar agora, é para usar, sei lá, tiver 50 anos, 60 anos, talvez eu nem vou usar, talvez eu só vou multiplicar. O que tu está falando vai totalmente de acordo com o que a gente prega aqui, que é investimento a médio e longo prazo, né? Então, cuidado com promessas, que vai ganhar em um ano 100%. Esse tipo de situações, esse tipo de promessas, acho muito suspeitas. Então, valide bem antes de entrar em qualquer tipo de investimento, até porque qualquer tipo de investimento é um compromisso financeiro bem grande. Eu acho que um ponto que é importante também, é pouco ressaltado, é ver se a empresa faz as obras com legalização da parte burocrática 100%, se ela tem um registro de incorporação imobiliário, se ela tem patrimônio de afetação, patrimônio de afetação nada mais é que mais uma garantia para o investidor. O que faz isso? Patrimônio de afetação, no caso, ela tem imóveis e outros prédios, ela coloca em garantia para as pessoas que estão comprando esse que está na planta, é isso? Ou isso, ou a consultora se propõe a não mexer no dinheiro desse CNPJ em específico. Não ficar gerando dinheiro em outras obras. Não que elas façam isso, mas é mais uma garantia que o investidor tem, estando fora, estando longe, para o investimento. Você comentou, né, de olhar os acabamentos do prédio que ela já fez, porque tem, eu acho, diversos padrões de acabamento, a gente fica meio confuso como investidor, mas qual é esse acabamento? Tem uma classificação de acabamento? Como é que é? Olha, a classificação de acabamento depende se tu quer estar esmerando baixo, médio ou alto padrão, né? Todas as pessoas hoje que investem no mercado imobiliário, seja consumidor final ou o investidor inicial, elas entendem do mercado. Então, caso você não entenda do que é um investimento alto padrão ou baixo padrão, sugiro que peça o memorial descritivo da obra. E caso você não tenha ou não conheça ninguém, peça para o engenheiro da obra explicar para você se aquele porcelanato é o 90 por 90, porque tudo aquilo que está no memorial descritivo é compromisso da consultora entregar no final, ou aquilo ou superior. Né? Legal. Então isso é bastante importante, porque daí você já sabe de quem você está comprando. Se eles se comprometem a entregar o que eles estão fazendo no início, você já está com um bom caminho a traçar. Ah, perfeito. Então a gente falou aqui, depois eu vou fazer um resumão que eu estou anotando até o que a gente está falando, né? E claro, eu acho que um erro grande aqui é você primeiro pegar uma construtora que não tem histórico, né? Porque para a gente conseguir conversar com outras pessoas que compraram, olhar o acabamento desse imóvel, eu preciso de histórico. Então, obviamente, uma construtora que está há mais tempo no mercado é muito mais confiável. Uma construtora que está começando agora é um tiro meio no escuro, né? Você tem que pagar muito abaixo do preço de mercado para você valer esse risco e não é uma coisa que a gente recomenda aqui, né, Lima? Na verdade a gente não quer desmerecer ninguém, até porque todo mundo começa de algum lugar, né? Mas se você puder escolher entre comprar de uma empresa um pouco, já tem entrega, já tem histórico, já tem referências, não tenha dúvida. Óbvio que as pessoas que estão começando também podem ter boa índole, podem fazer um excelente negócio, mas é difícil comprar de alguma coisa no escuro, né? É. Então fica um pouco complicado recomendar sem ter essa referência, né? Não que eu não faça isso. Eu, inclusive, eu entrei numa parte construindo um prédio que é uma construtora pequena, e eu entrei lá, vou ter uma cota de 3 apartamentos. Uhum, E fiz um valor de investimento à vista. uhum. Como você sabe, né? A gente fez junto. Só que aquilo ali eu demorei mais de um mês para assinar o contrato, acho. Porque eu fui e voltei várias vezes com o advogado. Com dúvidas, questionamentos, para dormir, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Porque eu tava tirando um bom dinheiro para colocar à vista. Claro que eu tenho um ganho grande lá na frente,
Mas ao mesmo tempo, como eu estava investindo numa consultora menor, eu tive que olhar muito detalhe, desde se o cara botava, se ele tinha funcionário que botou na justiça, Não, tudo. várias coisas para me Se dar ele uma tem ação garantia. trabalhista, se ele teve sócios, tudo tem que ser analisado a ferro e fogo na parte contratual. É a parte um pouco delicada, porque é um pouco demorada, mas faz sentido essa demora para entender o tamanho da importância que faz, né? Agora, quando eu vou investir, que eu vou dar uma entrada pequena, eu vou pagar a parcela, eu fico muito mais tranquilo. Não vou fazer uma dua diligência quase para ir lá comprar, porque eu já tenho um histórico da consultora. Uma consultora de 30 anos, nossa, já construiu X prédios. 20 prédios. É muito mais tranquilo. Eu dou uma olhada no contrato, leio algumas coisas, Sem entendo como é que dúvida. funciona, mas eu vou estar pagando enquanto vai estar construindo, Que vai diferente de acompanhar pagar a à obra, vista. né? Inclusive, é isso que a gente recomenda para você fazer para multiplicar o patrimônio, porque você vai ter uma exposição de caixa muito menor. Segundo fator é a geografia. O que significa geografia? Investir numa região que, preferencialmente, a minha opinião e do método, é uma região litorânea. Tá? Pós-pandemia, a gente teve um movimento muito forte de litoralização mundial, onde as pessoas estão procurando viver com mais qualidade de vida. Eu digo as pessoas, eu digo desde investidores a consumidores finais. Então, isso é de suma importância. Segundo item. O primeiro é a cidade, no caso, é onde é que vai ser? Se é na parte litorânea, normalmente o litoral é muito mais valorizado, né? Muito mais. A gente é suspeito para falar, mas a nossa região aqui é só procurar no FIPZAP, ver onde é que mais está valorizando. Mas, enfim, vou deixar a critério de todos analisarem. A segunda situação é há investimento estrutural da cidade. Ô Lima, qual é as cidades que mais valorizam? Agora que tu falou nisso, eu vou tocar nesse assunto, né? Olha, aqui em Santa Catarina a gente sabe que tem umas 3 ou 4 que estão nos rankings das 5 mais valorizadas. Itapema, Balneário Camboriú, sempre no topo. Ultimamente Porto Belo e São José também está se despontando bastante. Florianópolis também. Na verdade, a gente tem 4, 5 que sempre ficam no topo, né? E não é à toa, né? A gente tem um local, qualidade de vida. Todo mundo quer vir para cá, ou já veio e gostou, né? Modéstia à parte, não é porque a gente é catarinense. Mas a gente tem que falar a verdade, né? É só botar na internet e ver o porquê que a gente sempre está crescendo. Uma região segurança, tranquila, bastante lazer, bastante qualidade de vida. E melhor tudo, tranquilidade para a família, né? Pode vir aqui e ficar tranquilo, graças a Deus. E qual é a média de crescimento dessas regiões aqui? Na faixa dessas 5 cidades, 20% na média. Ao ano, exatamente. valorização então, de imóveis. Pega a cidade toda, desde regiões mais favorecidas, menos favorecidas, soma tudo, divide 20% ao ano. Ou seja, regiões melhores, mais próximas ao mar, mais de 20%, né? Mas a gente costuma falar 20% para ter uma boa margem aí. Quer dizer que, claro, estou falando de Balneário Camboriú, por exemplo, né? Balneário Camboriú tem a orla, que provavelmente valoriza muito mais. E tem uma outra região mais afastada que valoriza talvez um pouquinho menos, talvez valoriza 15% e a orla valoriza 30%, 25%. Exatamente, faz a média ponderada e dá 20%. Certo, entendi. E qual, a gente sabe, né? A gente já falou inclusive no outro podcast, até para quem está nos assistindo poder entender, né? Isso é bom ou isso é ruim? Olha, se a gente for comparar com Selic, taxa Selic, CDI, ou os melhores investimentos que a gente tem hoje na renda fixa, está falando de 11%, 12% ao ano. Imóvel, nessa região, a gente está falando de 20%. Outros imóveis no Brasil, a gente já viu, foi um indicador da Zap Imóveis, eu não lembro se era isso. É 5 a 6 na média, né? Anual. A média do Brasil, valorização de imóveis anual é de 5 a 6. Então, é 4 vezes maior essa região que a gente está falando aqui, né? Mas quais pontos são importantes, além da cidade que você falou, sobre a geografia, que é o segundo fator, quais outros pontos importantes para a gente analisar? Como é que eu falei ali, a questão da infraestrutura, tem lazer, tem gente investindo, tem iniciativa privada pegando firme, iniciativa pública. O que eles estão fazendo para mudar? Só um exemplo prático aqui. Porto Belo, que a gente costuma falar bastante, que é a bola da vez. Estão fazendo... Porto Belo é um pouquinho pertinho de Itapema, né? Porto Belo, Itapema, depois Balneário Camboriú, é isso? Exatamente. Então... Para o pessoal, tem gente do Brasil todo que está nos assistindo, então a gente está... Não, é sempre bom. Porto Belo, Itapema, depois Estaleiro, que já é Balneário, depois Balneário Camboriú é a cidade propriamente dita, depois Brava também, né? Que é a Brava, que já é Itajaí, né? Que já é... Na verdade são 4, 5 municípios quase colados ali, mas que todos são extremamente maravilhosos e muito rentáveis. Essa região toda que a gente costuma falar que é a Costa Esmeralda é fora da curva. Você estava falando de estrutura, né? Investimento privado, às vezes na cidade. Você estava falando de Porto Belo. O que está acontecendo lá hoje? Hoje em Porto Belo, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de uma associação chamada CIP, que investe pesado. E hoje nós temos 3 malls simultaneamente a serem entregues agora no final do ano, junto com um parque.
Molha aquela passarela que estão fazendo tipo um pier assim, mas com uma estrutura gigantesca, né? É isso? Exatamente. Isso, do lado ali em Itapema, nós temos o maior pier da América Latina, com roda gigante, com 20 atrações de opções Quando gastronômicas. vai ficar pronto isso? O pier era para ser agora, final do ano, eles estão tentando antecipar a parte estrutural agora para novembro. Olha só. Para o próximo verão, nesse próximo já vai estar 100% funcionando e olha, vai mudar a dinâmica inteira da região. A gente está falando de muito lazer, muita qualidade de vida, muita coisa para ser explorada, né? E quem está ganhando com isso? Os investidores, os moradores, né? Porque tem mais lazer, mais coisa para fazer e, obviamente, mais beleza, mais embeleza ainda o ambiente, né? Ô Lima, então quer dizer que quando a gente vai investir, principalmente numa cidade que a gente não está muito habituado, que a gente não conhece muito, a gente tem que ver o que vai, quais são o futuro daquela cidade, né? Porque não é só olhar o que tem agora, mas sim o futuro. Nesse caso a gente está falando, é uma obra que está em andamento, mas é o futuro, né? Exatamente. Olhar lá na frente, só para vocês terem mais uma ideia, uma curiosidade, Porto Belo é a única cidade do Brasil que tem um Master Plan até 2030. Tem o quê? Um Master Plan. Master Plan. Que é o planejamento inteiro da cidade, sim, o planejamento macro, né? Tá. Então, Porto Belo, para vocês saberem também, que a gente costuma falar, mas é uma referência, para vocês entenderem. Em 2021 mudou o plano diretor, era uma cidade praticamente pesqueira, que era lá de Itapema. Depois, mudança de plano diretor, a cidade explodiu, por quê? Fizeram um planejamento bacana, estado lá de Itapema que ajuda muito a crescer. Estão fazendo toda essa infraestrutura para comportar de maneira planejada e organizada. O plano diretor, ele é a diretriz de como pode ser as construções, como é que a cidade pode crescer. Ele que vai direcionar a atração da cidade, né? Aqui pode uma praça, aqui pode fazer 10 andares, aqui pode fazer 15. Ele que vai delimitar toda a região de como que ela tem que ser feita, né? Perfeito. Outra coisa que eu acho que é importante também, que eu quero te perguntar, é o trânsito, né? Acho que o trânsito também conta na geografia, é isso? Tô certo? Sem dúvida. O trânsito da cidade, como é que é a locomoção? Tem saída, tem entrada, tem quantas entradas, tem quantas saídas? No verão, como é que funciona, como é que não funciona? E tem mais um ponto que eu acho que é de suma importância também, que a gente, vamos falar de geografia, a gente também fala, na hora de comprar também, pegar uma posição solar bem bacana, né? Posição solar. Sem dúvida. Não, também engloba a geografia, né? Que pega ali a parte, não pegar mofo, né? E hoje isso, a posição solar está muito em voga, né? Aqui no sul a gente gosta bastante de olhar a posição solar, né? Posição sul geralmente não é boa, mas, enfim, fica a critério de cada um, né? Sim, entendi. Se fosse para recomendar, não pega sul, pega norte ou leste, né? E a estrutura que a gente está falando da cidade em si, mas também a estrutura próxima do apartamento, que é muito importante, né? Sem dúvida. Tem supermercado perto, tem padaria, tem um mercado local que consegue ser atendido por bicicleta ou a pé, tem que pegar o carro. Isso tudo aí engloba a geografia do produto, né? E essa região facilita nisso? A nossa região aqui, sul, Porto Belo, Itapema, como é que é essa parte regional, essa parte de mercados e padaria perto tem bastante? Ela como é que tem funciona bastante ali? micromercados, né? Micropadarias que tu consegue se deslocar ou de bicicleta ou a pé, na grande maioria das regiões, sem ter que pegar o carro, né? Eu acho Isso que isso favorece muito, né? conta muito. Hoje eu vim trabalhar de a pé, porque eu moro aqui perto e tem mercado, mercadinho pequeno, mas é um mercado que eu basicamente sempre compro ali. Padaria perto também, que é muito bom aqui perto de casa. E Mão na realmente, roda, né? posto de gasolina e farmácia ainda do lado, então um açougue. Isso muda bastante a dinâmica da família, né? Muda porque eu fico pensando a minha irmã, por exemplo, ela mora numa cidade pequena, 100 mil habitantes, num bairro assim. E eu tava até conversando com a minha esposa esses dias, né? Sempre que a gente vai lá, precisa ir na padaria, ela vai de carro. Ela mora numa cidade pequena, numa cidade de 100 mil Mas habitantes. não tem nenhuma padaria local. Ela mora num bairro que é só casas. Só que o bairro tem 2 padarias no bairro, mais ou menos. Só que ficam distantes. Fica longe, então ela tem que ir de carro. Ela leva às vezes 20 minutos para ir na padaria e voltar. Enquanto eu moro em Florianópolis, uma cidade gigantesca, eu vou de a pé na padaria e volto. É um contraponto, entendeu? Porque às vezes, cidade grande tem muito trânsito. Mas não, porque ao mesmo tempo que tem muitas pessoas, o meu prédio ali tem, sei lá, 100 e poucos apartamentos, acaba que tem uma padaria que comporta esse bairro pequenininho. Para atendê-los, né? Para atender todos esses prédios. Exatamente, isso faz total diferença, né? Por isso que a gente bate de novo a falar do Master Plan, né? Onde é que vai ser comércio, onde é que vai ser residencial. Porque uma coisa supre a outra, né? Tem mais residencial aqui, então vamos fazer um comércio aqui, porque isso aqui, esse residencial vai consumir do comércio, né? Então é um ganha-ganha, né? Sim. Tem mais algum ponto sobre geografia? Mais ou menos isso. Olha, basicamente a gente está falando disso. Facilidade, posição solar, se a cidade vai comportar esse tipo de investimento, se ela vai crescer. A infraestrutura de turismo,
a parte pública está pegando firme na parte de trazer novas opções de lazer, mais estrutura, se ela tiver isso, você já pode ir para a próxima etapa, no nosso método. Bom, os próximos pontos que a gente vai falar agora, a gente tem que começar a entrar na parte financeira, eu acho também, né? Porque a gente já falou de construtora, se a construtora é boa, se não é, a geografia, o que está crescendo no local, como é que está a estrutura da cidade. Agora, qual o terceiro ponto? Qual o terceiro fator primordial para dobrar, estou falando de dobrar aqui, hein? Dobrar o seu investimento em até 3 anos. Vamos lá. O terceiro item a gente fala sobre a liquidez. Acho que é de suma importância, tu, Leandro, ou qualquer pessoa, analisar o quanto que essa região está vendendo por ano. A gente está falando de Itapema, Porto Belo e Balneário juntos na faixa de 3 bi. Então é um mercado muito pujante. Por quê? Porque ele tem diversos facilitadores. 3 bilhões de reais por ano. Por ano. Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. Por quê? Porque é descomplicado de investir. Se você mora em qualquer lugar do mundo, você pode investir, assinar online, pode vender online, pode acompanhar a obra online, porque todo construtor manda um vídeo para você que está pagando a parcela, que quer ver como é que está a obra. Então isso gera muita credibilidade para quem está fora, que não precisa estar aqui, e para quem quer comprar, que não necessariamente precisa estar aqui também. Então são diversos atributos e vários fatores que vão fomentando e acelerando esse mercado imobiliário que a gente tem. Tanto que tem gente do mundo todo que compra aqui, né? Jogador de futebol que tá vivendo em qualquer lugar do país, do mundo, investe aqui na nossa região. investe na nossa região. Neymar, Cristiano Ronaldo, e, enfim, Diversos. esses são os mais famosos, né? Exatamente. Mas é muito forte isso que você falou, até porque a gente está falando aqui também para quem quer investir, né? Exatamente. Claro que a gente falou aqui tem gente que vai comprar para morar, obviamente, mas o grosso aqui da nossa audiência, principalmente, é quem está querendo investir. Quem quer dobrar o patrimônio em 3 anos, né? Isso, para investir, não para morar. E daí é muito bom. Eu tô lá no norte do país, ou tô fora do país, tô nos Estados Unidos aqui ganhando, quero fazer uma aposentadoria. Posso comprar aqui? Pode. Não precisa comprovar renda, assina online, sem nenhum tipo de burocracia. A gente frisou ali no tópico anterior, entender como o comprador final vai comprar para você comprar. Mas, de qualquer modo, é muito fácil investir aqui. Muito. Não precisa comprovar renda. Pagamento em 100, 140 vezes, depende da consultora. Nossa, pera aí, 140 vezes. Esse aí tem um tópico que a gente vai falar só sobre preço, né? Então vamos deixar para depois. Bem diluído, de acordo com o seu fluxo financeiro, prefere pagar mês a mês mais forte, prefere ter um reforço. Então são diversos atributos que a gente vai falando que vai corroborando para você já antecipar e fazer um investimento agora. Sim. Entrada pequena, parcela que cabe no bolso, lugar que está valorizando muito, por que não investir, né? Então a gente passa esse método aqui, 2 em 3, para você, Leandro, para todo mundo que está curioso a entender, ficar tranquilo e fazer um movimento seguro, investir em imóveis. Certo, então a liquidez ela entra nesse ponto, né, de o mundo todo está querendo comprar aqui, porque se a gente pensar assim, pô, mas só a economia dessas cidades vai sustentar isso no longo prazo? Eu fico pensando nisso, pô, será que no longo prazo o Balneário Camboriú vai continuar crescendo tanto? Esse é um tópico que vale outro podcast, né? O pessoal tem muito falar, Balneário Camboriú tá caro, Balneário Camboriú tá caro. Não chora, vai ficar mais caro, porque é escasso. Tem mais coisa vindo para Balneário Camboriú. Hoje a região que mais tem área de lazer para a família é Balneário Camboriú. Então a gente está vivendo um momento turístico muito interessante ali. E por que muita gente pensa isso? E por que não vai acontecer, né? Eu entendi que tu falou que tá caro, agora vai ficar mais caro. Mas na prática, assim, quais são os 1, 2, 3 fatores? Um é esse que tem gente do mundo todo investindo aqui. Exatamente. Você comentou que tinha você vendeu um apartamento de 24 milhões, acho que foi em Balneário, que veio o cara, um investidor dos Estados Unidos. Inclusive o dono da construtora mandou um jatinho para buscar ele, porque ele está investindo aqui. Então é só para mostrar como tem gente do mundo todo investindo aqui. É verdade. Isso é um fator que faz Balneário crescer, porque não é só pela renda local que as pessoas que moram ali estão comprando. Igual uma cidade pequena, por exemplo, quem que está comprando imóvel ali é basicamente quem mora ali. Exato. Balneário Camboriú não. Quais são os outros fatores que fazem essa perpetuidade, né? Essa questão eu vou te dizer um fator que eu acho que é de suma importância, que dá para a gente ter uma dimensão do mercado, né? Pós-alargamento da praia de Balneário Camboriú, a gente teve de 25% a 30% dos apartamentos valorizados frente à Quadra-Mar. 25% de valorização. A obra mais complexa da América Latina foi feita aqui, 24 horas, que era para ser em 10 meses, foi feita em 8 meses. Então, a gente vê, o que a gente vê com isso? A gente vê que a iniciativa pública, junto com a privada, está jogando junto. Isso é uma obra dentre várias que estão surgindo. O que isso traz, Leandro? Mais turistas, mais investidores. Inaugurou agora o Parque dos Dinossauros,
uma obra de mais de 100 milhões de reais. Por quê? Porque ela está gerando Mais de turismo. 100 milhões de reais? Mais de 100 milhões de reais. Caramba, esse Eu parque estive é... lá e parece que a gente está fora do Brasil. A gente gosta muito de elogiar coisa de fora, né? Mas quando a gente tem coisa local, a gente também tem que elogiar, né? Um produto excelente, uma região que traz isso, traz investidores, traz consumidores finais. Um lugar aqui, mais um ponto relevante a falar, um lugar que recepciona navios. Quantas mil pessoas pisam ali por mês, no ápice do verão, que tendem a investir ou querer ficar por aqui? Sim. Dentre isso, a gente tem a roda gigante, mais ainda a gente está tendo a reurbanização de toda a orla. São mais 600 mil metros quadrados sendo refeitos, repaginados, reurbanizados. Então, Leandro, eu tô te falando aqui 2, 3, 4 argumentos de uma magnitude muito grande para tu entender que Balneário Camboriú, quando a gente pensa geograficamente, é muito pequena, mas ela é conhecida mundialmente, não é à toa, porque os movimentos que a cidade faz são muito a favor, né? Então, Outra coisa também porque as construtoras, as maiores do país ali construindo prédios cada vez maiores também, né? Isso também mostra porque tem mercado, né? Se não tivesse mercado para estar vendendo novos prédios, eles não estariam investindo ali. o maior prédio residencial do mundo está em Balneário Camboriú, né? Por que não está em São Paulo? Por que não está em outros locais, né? A gente está falando de uma cidade que tem liquidez, né? Voltamos a falar sobre liquidez, mas para vocês entenderem, a gente está falando de um imóvel que vai lançar na planta 25 milhões de reais. Então a gente está falando de um ticket muito elevado. Uma cidade que tem mais de 6 aeroportos privados no raio de 60 quilômetros. 6 aeroportos privados. Exatamente. Então a gente estava falando de uma marina que, junto com a de Itapema, de 400 barcos, a região ali vai atender 800 barcos. Então é a região por metro quadrado proporcional versus distância que mais vai atender barcos do país. Então a gente está qualificando o turismo para cada vez mais vir, ficar e curtir e querer investir. É batata. Quer dizer, a gente está falando aqui talvez uma magnitude até de pessoas muito ricas, vou comprar um apartamento de 25 milhões na planta. Não é isso que a gente propõe nesse podcast, né? A gente está dando, tem várias opções aqui a partir de 400 mil, 350 mil. 30 mil reais de entrada para começar nesse mercado, né? 20, 30 mil reais de entrada, né? Só que, claro, quando você compra algum apartamento, você quer vender pelo dobro, talvez. Exatamente. E é bom que tenha pessoas cada vez com mais dinheiro que você, ou você vai enriquecendo através disso, para você comprar apartamento de 1 milhão depois, de 2 milhões. Eu tenho um caso que é muito bacana, que eu gosto de falar, que... Qual foi teu primeiro carro, Leandro? Meu primeiro carro? Uma Paraty. Paraty. E não foi uma Ferrari, né? No primeiro tive uma motinha, depois uma Paraty, né? Tá vendo? Então não dá para chegar comprando um frente mar. Compra um... Eu vou ter um caso que é muito bacana, um cliente meu, em 2018 ele comprou um imóvel em Morretes, que é Itapema, e hoje ele está comprando um quadra-mar. Então, 6 anos mudou a dimensão dele com o mercado imobiliário, né? Então é o que eu costumo dizer, não dá para chegar a comprar uma Ferrari. Então compra um imóvel bacana, vai ter liquidez, vai sentindo confiança, vai sentindo mais à vontade, você vai prosperando junto, né? Trabalhando, obviamente, né? Porque todo imóvel tem uma dose de esforço necessária, porque é um investimento, né? E é um investimento no qual você fica parado, então a sua única obrigação é pagar as parcelas para a gente poder vender depois de 2, 3 anos com a nossa premissa, que é dobrar o seu patrimônio. Uma curiosidade, o Neymar está investindo em Itapema, está construindo um prédio ali, né? Está construindo um prédio. Como é que é o ticket? Como é que é esse prédio Neymar ali? A gente está falando de um prédio frente mar na Meia Praia, que ele comprou o terreno em 2017. Meia Praia é um bairro de Itapema, é isso? Meia Praia é o bairro mais famoso ali de Itapema. Tá. Esse, inclusive, o terreno dele é muito próximo do novo pier, né? Então, ele comprou o terreno, ele estava construindo junto com a família, né? Então, está fazendo um empreendimento frente mar, ticket a partir de 9 milhões, 8 milhões e 900. 9 milhões na planta? Exatamente. Quantos metros quadrados tem ali? 230, 240 a partir dele. Tem que Tá falando mais ou menos uns 40 mil metros quadrados. Mais então. ou menos. Isso, frente mar hoje, Meia Praia, produto novo, é de 35 a 45 Na mil reais. Exatamente. Então, a gente tá falando de uma dimensão bacana, a gente gosta de ressaltar nomes conhecidos que investem lá, porque a gente tá falando, não é só o pessoal que tem o poder aquisitivo alto. Itapema é um lugar, Itapema e região é um lugar muito democrático. Pode investir em qualquer lugar do mundo. Uma entrada baixa, não precisa comprovar renda. Valoriza 20% ao ano. Um dos lugares que mais valoriza do Brasil, por que não vou investir? Sim. Vou ficar fora dessa? Então, acho que se a gente fizer uma análise macro e você tiver vontade de investir em imóveis, você tem que ter no mínimo uma entrada. A gente está falando de uma entrada baixa perante o valor do imóvel. Sim. Então, obviamente, é um esforço. Isso é uma vantagem também, né? Porque se eu for, por exemplo, investir em alguma coisa de renda fixa, eu posso ficar investindo 2 mil reais por mês, eu vou ter que fazer um investimento, daqui 2 anos eu tiro aquele investimento. Se no mês que vem eu fizer outro investimento, daí aquele é 2 anos também.
Aqui E eu tem vou que botar o investindo bolo todo, né? o bolo todo, ou bota um pouco, só que daí aquele que eu botei 5 mil esse mês. Esse 5 mil é só daqui 2 anos. No mês que vem eu botei 5 mil, não posso tirar junto com o primeiro. Tem que tirar depois de 2 anos. É que ele é fracionado, né? A partir do Normal. momento que tu fizer aporte fracionado, teu tempo hábil também é, né? Isso. Porque a gente Já tá aqui não. Aqui é uma vantagem, porque eu vou pagando aos poucos. Depois de 2, 3 anos eu vou lá e vendo meu apartamento, enfim. Exatamente. O que a gente fala muito da região, porque a gente é daqui, mas o que a gente quer conscientizar todo mundo é não cair em premissas falsas ou muito promissoras que tem que validar. Tenha um advogado de confiança, ou família, ou alguém. Se possível, pegue referências do que você está fazendo. E quarta opção, faça uma parcela dentro do seu bolso. Então, o que a gente está querendo fazer aqui no nosso podcast, né, Leandro? É conscientizar as pessoas a não jogarem o dinheiro fora. Deixar o dinheiro trabalhar por você, você saber onde alocar o recurso, ficar tranquilo, dormindo tranquilo, sabendo que fez um excelente negócio. Né? Acho que a premissa do nosso podcast é conscientizar e escapar das possíveis armadilhas que todo mercado tem, infelizmente. E de fato fazer a pessoa prosperar um pouquinho, né? Porque a gente está trazendo uma forma aqui de investir, que é a forma que a gente enxerga hoje e que mais valoriza, que mais vai fazer valorizar o seu dinheiro. Contra uma renda fixa aí que pague bem 12, 13% ao ano, você vai levar de 6 a 7 anos para dobrar o seu patrimônio. Exatamente isso. A gente está trazendo prosperidade. Né? E se você já tem um pouco mais de dinheiro, já tem 1, 2, 3, 4 milhões, 10 milhões, e você quer investir, você começa a ficar limitado, você tem que diversificar. Eu acho que você tem que deixar 30%, pelo menos, investindo em imóveis. Tem que diversificar, não dá para botar todos os cestinhos no mesmo cesto. Exato. Porque diversifica, fraciona um pouco, porque o mercado imobiliário é um mercado constante, né? Então deixa ele ali, que arrisca em outros mercados, mas o mercado imobiliário você é obrigado a ter uma fração do seu portfólio aqui conosco. Não conosco, o mercado imobiliário no global, né? Sim, a gente está ensinando. Se você quiser investir com a gente, é possível que o Lima tenha alguma oportunidade. Você me falou no início do podcast, a gente sempre conversa aqui do que está na pauta aí de venda, né? Qual é a bola da vez? E o Lima tem algumas consultoras boas, ele seleciona, inclusive, né, Lima? Você seleciona algumas consultoras para trabalhar, né? Seleciona, de 3 a 4, né? Mais ou menos uma em cada região, 3 a 4 a 5, e com um lançamento que faça sentido para o cliente poder dobrar o patrimônio, né? Até porque você tem vários clientes que já compraram muitas vezes de você, né? Então exatamente. Você não quer vender uma vez só, tá dando trabalho para conseguir um cliente, às vezes, vender uma vez só. É muito mais fácil manter do que conquistar novos, né? Eu acho que o quarto item que é muito importante falar... Só para eu finalizar aqui, desculpa. Você comentou de liquidez. Exatamente. Não, é mais para eu... Liquidez, a gente falou muito do mercado por si só. Uhum. Agora, tem algo no apartamento em si, no prédio, no edifício, que ajuda na liquidez? Tem. Vários atributos. Primeiro, área de lazer. A área de lazer. É bacana? Não é. Por que eu falo isso? Sempre enche os olhos, né? Eu, quando vejo uma área de lazer, inclusive o último apartamento que eu comprei lá, tinha até boliche, ia ter uma quadra de boliche. É verdade, na área de lazer. Na área de lazer, mas o que tinha que eu gostei pra caramba, não me lembro, era boliche, tipo uma coisa que chamou a atenção, cara, vai ter boliche. É, bacana, diferente, né? Tinha uma sala de cartas, sala de cinema, mas tinha... tinha uma sala de negócio de pizza também. Também o forninho de pizza. E tal. Quando a gente vai comprar um imóvel, a gente tem que entender quem vai comprar da gente, né? Então, quem vai comprar da gente vai querer o quê? Um produto diferente. A área de lazer é bacana. É um produto que daqui a 2, 3 anos, com a nossa premissa, vai gerar o desejo. Ele vai gerar valor agregado. O cliente vai subir no teu imóvel e vai, putz, tem uma vista bacana, tem uma área de lazer bacana, eu me sinto bem aqui. A gente tem que comprar coisas que a gente compraria na situação reversa. Sim, por mais que a gente não vai morar, né, como a gente falou antes, né, da geografia, por mais que eu não vou lá, por mais que eu compre para investir, eu tenho que entender se o trânsito é bom, se eu tenho estrutura ao redor, tudo mais. Exatamente. A região é próspera, não é? A consultora é boa, não é? Tudo isso aí vai impactar no teu resultado, mas sem dúvida tem que escolher geralmente uma planta quadrada, preferencialmente, o mínimo de recorte possível, uma posição solar bacana, uma altura considerável se tiver vista. O cliente que vier depois de 2, 3 anos, chega lá, daqui a 2, 3 anos, fala, puta, esse apartamento aqui é o que eu quero. E tu conseguir botar o ágio, ou a valorização imobiliária, e conseguir efetivar a venda. E tudo isso aí engloba um pacote que a gente está falando de comprar bem e vender bem, certo? Sim. Então a gente tem que enumerar todos os itens. É simples de envolver, né? Você tem que comprar bem simples e vender bem. Simples é tudo. Fazer macarrão não é simples, não falou isso antes. Eu falei, depois eu vou contar dessa história do macarrão aí. Então a gente tem que, apesar de parecer ser muito simples, mas cada detalhe tem
um dedinho muito importante nesse contexto geral, né? Que é rentabilidade. Você falou de ter vista, área de lazer, claro, a planta ser quadrada, uma planta boa, O posição mínimo de solar. recorte possível. Quando a gente está comprando a planta, muitas vezes tem aquele projeto, né? Hoje em dia os projetos estão muito realistas, né? Uhum. Dá para confiar nesses projetos pela posição solar, andar e estrutura e vista que vai ter ali? Ele já tem aquele projeto até decorado às vezes, né? Já. Quando a gente fala, tá falando uma consultora de confiança, e a gente tem ali no contrato, no memorial descritivo, tem tudo, certamente dá para confiar. Porque aquilo que está se comprando é uma promessa daquilo que ele vai entregar, né? Então, se a gente está comprando uma consultora de confiança. A gente já passou no critério 1, que é o fator de consultor, você já validou ele, dá para confiar no projeto. Já dá para evoluir. E hoje, agora, curto, médio prazo, certamente você vai comprar um imóvel na planta, vai botar o óculos e já vai estar dentro dele, né? Desde um imóvel de 30 mil reais, um imóvel de 1 milhão, isso é uma coisa inerente, né? A inteligência artificial vai transformar o móvel na planta pronto rapidinho. Sim, quase vai ficar dentro do apartamento. Exatamente. Qual o último fator? O quarto fator, né? Lembrando que nenhum dos fatores aqui tem um nível de importância acima do outro, né? Não, na verdade, tudo é um complemento, né? Tudo é um pacote, né? Então, É. a gente vai falar agora do quarto item, que é o item que a maioria das pessoas fala, que é o preço. Mas é onde, o que a maioria enxerga só, né? Onde a maioria das armadilhas estão, né? Um preço muito abaixo do mercado, aquela barbada que a gente sabe que almoço de graça não existe. Uma coisa que eu aprendi com o mercado imobiliário é que não tem... Não vou dizer que não tem, mas assim, o mercado imobiliário ele é um mercado muito maduro. Um mercado muito maduro não vai ter uma margem muito baixa. É mais ou menos igual ao mercado de compra e venda de carro. Dificilmente você vai conseguir comprar um carro muito abaixo do preço de mercado. Olha, é raro. E se ele está muito abaixo, ou é porque ele é de leilão, mas até hoje os carros de leilão não estão tanto abaixo do preço de mercado. Porque tem muita gente que já sabe que dá para comprar de leilão. Ou às vezes o carro está muito rodado, tem muita tranqueira ali no meio. Mas eu quero dizer, é um mercado maduro. O mercado maduro, ele não tolera, ele não aceita nada que for muito abaixo do preço de mercado. E se for, e você quiser investir, não tem problema. Contrate um advogado. Aquilo que a gente falou. Gostou da barbada? Acha que é ela? Então chama um advogado, paga um FII para o advogado, que é nada mais justo para não entrar numa furada. Porque depois de entrar, depois que a barca afundar, não tem como jogar salva-vida. E claro, a gente está falando aqui com o intuito de ensinar vocês a investir em imóveis. Pode ser na sua cidade? Pode ser na sua cidade, Claro, lógico. em qualquer lugar. Tudo que a gente aplicou. aplicou. A gente fala como investimento, né? Mas se na tua região pode ter um lugar bacana também, etc. A gente tá falando aqui com o que a gente tá falando, como a gente tá falando pra gente, né? Sim, o que a gente faz, a gente mora aqui no sul também, a gente investe nisso aqui e diversos clientes do Lima, diversos jogadores, diversos famosos, inclusive, investem aqui também, porque de fato é uma região muito boa. Mas tudo que a gente aplicou aqui vale para qualquer lugar do Brasil. Mas reitero, é fácil investir aqui do lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo é fácil. Como desculpa também. Mas eu moro longe. Também, se quiser investir e ganhar dinheiro, mesmo sem vir aqui visitar, não tem problema. nenhum. Vídeo chamada tá aí, acompanhamento de obra, então também não serve como desculpa. Se não quiser investir aqui, não tem problema, mas também não dá para usar isso como desculpa, né? E sobre preço, o que a gente tem que analisar nesse fator de preço? Primeira coisa, quando a gente analisa, a gente vai analisar já. Quando a gente chega no preço, a gente já validou todas as outras etapas, certo? Então, a gente já validou que a consultora é boa, o histórico dela é boa, a entrega é boa, a parte jurídica está redonda. Então, quando a gente vai para preço, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma análise de mercado breve. Quanto é o metro quadrado aqui, quanto é o metro quadrado aqui? A gente tem que fazer uma análise simples. Pode até parecer simplista, mas para ter uma base que a gente está querendo passar para vocês, que é uma base para vocês entenderem, pegar o vizinho do lado, mesmo que esteja pronto ou não, quando é que está? Pô, a planta está mais cara que o pronto, por quê? Pode estar, se esse empreendimento entregar muito mais que esse, ou vice-versa. Então a gente tem diversos basiladores que a gente consegue ter como comparativo. Que tem que analisar. Que é muito bacana também, que eu esqueci de comentar, quanto foi o imóvel que a construtora vendeu o imóvel na planta e quanto que ela entregou pronto. Aí a gente consegue ter essa ideia do valor agregado. Isso também impacta no preço. Dependendo da construtora, vale a pena pagar um pouco mais quadrado. Porque a construtora tem mais brand na região, a construtora tem mais nome, a construtora que entrega mais. Então, só preço por preço a gente vai parar nas construtoras novas. Sim. Não, e preço por preço é muito simplista, né? Esses dias eu vi um influenciador financeiro aí, que só fala de investimento em criptomoeda, e fala bem. Só que daí ele falou assim, porque o meu amigo estava comprando um imóvel na planta, e eu olhei na mesma região, o imóvel pronto, estava o mesmo preço do metro quadrado. Só que existem imóveis e imóveis. Existem diversos. Comparar abacaxi com abacaxi, né? Eu posso olhar um carro usado,
que custa 300 mil, pode ser assim, mas tem um carro novo que ele tem 4 portas, cabe 5 pessoas. E foi mais ou menos isso que ele falou. Ele comparou um Uno novo, ou sei lá, um Volvo XC60 usado, que custa 200 mil, 300 mil, com um Fiat Uno de 100 mil, ou de, sei lá, um carro, um Corolla, que é parecido. Por isso que a gente fala que é simples, mas não é. Por isso que tem que ter um corretor de confiança. Por quê? Um cara que entende a região. Por que esse está mais caro que esse? Me explica. O corretor, assim, entende a região, ele vai te explicar. Esse está mais caro porque esse aqui possui fio X, esse aqui a área de lazer é muito melhor, a vista é mais alta. Tem diversos atributos que dá para explicar, mas tem que ter uma explicação. Inclusive, no mesmo edifício, você vai encontrar um apartamento com uma diferença muito grande de preço de metro quadrado no mesmo prédio. Vai ver um face sul, primeiro andar, com uma vaga de garagem. Imagina. Aí vai ver um andar no 10º norte, 3 vagas de garagem, vista a mar. Não tem disparidade de preço natural? Pois é, às vezes com o mesmo metro quadrado, qual a diferença em média, assim, para o apartamento mais caro naquele prédio para o apartamento mais barato? Tem uma ideia? Depende muito da região, mas para ter uma ideia, de andar geralmente valia de 10 a 30 mil reais. Geralmente em tickets até 800 mil, mais ou menos essa faixa. De um andar para o outro, para cima? 10, sim. Mas tem 10 andares, às vezes fica 300 mil mais caro um apartamento. Sim, mais ou menos. Depende, porque depende muito da construtora, a política da construtora também, sim, né? O que a gente fala sobre preço, primeiro, né, a gente volta a falar, a região tem saída de produto? Tem saída. Por quê? Porque isso gera valor. Segundo, a cidade está prosperando, ela está investindo para continuar subindo metro quadrado. Que é aquilo que a gente falou sobre Balneário. Balneário vai para crescer uma hora? Talvez, mas não agora. Balneário tem muita coisa para crescer ainda estruturalmente falando. E a cidade está numa pujança muito interessante. A região que você vai investir tem projetos ambiciosos, tem iniciativa privada para sair, tem projetos saindo? Não tem? Tem. Sim. Por exemplo, só mais um que eu lembro isso, agora. Balneário Camboriú agora vai inaugurar ano que vem mais um Parque das Águas. Eu vi um story. Mais uma obra de 50 milhões. Então, a gente tá falando de parque aquático gigantesco que vão fazer ali. Tipo aquele que tem em Fortaleza, eu acho, né? Estão dizendo que depois vai vir um parque o dobro do tamanho na mesma linha, em um outro lugar da cidade. Então, cara, a gente está falando aqui de inúmeros projetos a curto, médio prazo. A gente está falando de 2, 3 anos, a cidade está totalmente diferente. Só para você ter uma ideia... Eu acho isso é um pouco da questão privada com o público, né? É um conjunto muito sincronizado ali que permite isso também, né? A junção do público e privado, porque o público ele quer fazer, mas não consegue geralmente. Tem muita trava jurídica, tem muita... Enfim, tem muita dificuldade. O privado ele quer fazer para, obviamente, ter alguma vantagem no longo prazo, certo? Sim. Mas o privado faz. Em 2, 3 anos, a gente está falando agora do binário que vai sair vai vir da BR, da Brava, de Itajaí, que é Itajaí, vai passar direto, você tem que passar para olhar. A gente está falando de uma obra aí de 300, 400 milhões de reais, que já vão começar. E vai ficar pronto que é um ano e meio. Então, são coisas que a gente depende da iniciativa pública. Esse binário não é público, vai ser privado? Não é uma iniciativa público-privada. Público-privada. A grande maioria das obras da nossa região, ela é uma parceria público-privada. Exceto aqui em Floripa, né? Aqui em Floripa é um pouco bem mais trabalhoso para isso. Né? A gente vive numa regiões diferentes, muito próximas, mas muito diferentes. A gente vive numa ilha, lá tem uma pujança um pouco diferente. Aqui tem muita questão ambiental de ilha, então é um pouco mais travado para isso. É um excelente lugar para morar, também tem excelentes investimentos, mas são modelos de negócio distintos. Né? Não é todo lugar da ilha que tem um crescimento tão forte. Né? Tem alguns bairros da ilha que tem um crescimento muito mais forte em Floripa, até porque é muito maior, se a gente comparar a Floripa inteira, é muito maior do que as cidades como a gente está falando ali no litoral. Tem muito mais micro-regiões, aqui é Balneário Camboriú, do lado de cá é Camboriú, do lado de lá é Balneário, então é uma cidade muito menor, né? Sim. Então eu acho que o que a gente tem feito nesse podcast que a gente está fazendo é isso. Vocês entenderem e pontuarem, item por item, digo pontuar, não escalar a nota, mas... Analisar, né? Ver se ele consegue tracionar em todos os itens. Vai fazendo risco a risco. Passou. Cara, eu acho que é um bom investimento. Então, você acha que é? Chama o corretor da região, pergunta qual que é o melhor investimento, por que é, e tu vai ver por que ele é investimento, por que na região tem um metro quadrado mais caro, por que está mais barato. E você vai conseguir questionar como investidor. Cara, eu quero 2 vagas de garagem, quero 3, porque tem argumento para poder fundamentar um bom investimento. Sim. E assim, se o corretor começar a gaguejar muito na hora de falar por que esse vale mais, ou por causa que o outro, já pula fora porque o corretor não está conseguindo te entregar. Quando a gente falou de preço, a gente falou de 2 coisas muito importantes aqui, né? Metro quadrado, analisar, comparar abacaxi com abacaxi e laranja com laranja, né?
Não é porque é parecido, é perto, que é o mesmo preço. Tem que analisar o prédio, a estrutura, o produto. acabamento, o produto, a construtora entender abacaxi com abacaxi, quanto é o metro quadrado, se na planta está muito mais barato, como é que está o potencial. E isso a gente falou de potencial de valorização, que entra também muito no que a gente falou antes, no liquidez, no diferencial, na área de lazer. Agregado. E, obviamente, né, a liquidez, a valorização entra também na geografia, que acaba entrando também na parte da construtora, porque a gente tem um acabamento do imóvel. Então, tudo se comunica, né? Na tudo verdade, se comunica. Né? Não tem como analisar independente, né? Agora tem uma coisa que eu acho que é um diferencial único, basicamente nosso aqui, meio que exclusivo da região, que é a condição de pagamento que entra no preço também, né? Inclusive, a gente pode até explicar de novo aqui por que isso é importante, ou a gente pode colocar o trechinho do outro podcast que a gente explicou isso, tá? Lá a gente botou no papel bem certinho. Isso, de repente a gente pega a edição daquele podcast e coloca aqui nessa parte a questão de por que uma condição de pagamento facilita eu multiplicar o meu patrimônio. Por que se eu pagar à vista ou pagar parcelado, pode fazer meu patrimônio duplicar ou fazer valorizar muito mais? A condição de pagamento faz a gente dobrar, né? Sim. Na atual taxa Selic hoje, no CUB atual que a gente está trabalhando, utilizar o financiamento direto é de suma importância para a gente atingir nosso objetivo. Essa é a grande verdade. Que a gente vai pegar o dinheiro emprestado de uma consultora a 5, 6% e vai valorizar 20%. Essa é a grande verdade. Né? Então a gente tem que saber jogar o jogo, que a nossa intenção aqui é que você faça isso. Sim. Né? A gente não fala emprestado, não vai consumir teu crédito, não vai nada. A gente só está falando emprestado como modo de falar, porque você está comprando um imóvel sem comprovar nenhum tipo de renda e a consultora está botando as fichas em você que você vai pagar. E você está botando as fichas na região e na consultora que ela vai continuar valorizando o que ela tem valorizado. Então a gente tem que fazer uma análise geral de todos os atributos que nos quais passamos, e de forma um pouco sintética, mas eu acho que dá para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, para a gente conseguir dobrar o patrimônio de vocês. Então, se você fizer tudo isso, tiver um corretor de confiança, preferencialmente aqui na nossa região sul, preferencialmente aqui na Lima Invest, você vai... Preferencialmente o Adriano Lima. Claro. Você vai ter sucesso. Invista no local, qualidade de vida. Procure no lugar onde tem pessoas que você conhece que procuram. E tem mais. Compre de acordo com a sua condição financeira. Não dê o passo maior que a perna. Tem opções aqui para todas as condições. Mas a condição aqui tem dois grandes diferenciais, só para a gente deixar bem claro, né? Primeiro, a gente pode pagar em até 100, em alguns lugares 120 vezes. Depende da consultora, depende da situação. Em média 100 parcelas 100 é isso. Né? E o segundo diferencial é que você não precisa parar de pagar quando fica pronto, porque tem muitos consultores que assim, você vai pagando parcelado, e quando fica pronto você tem que financiar o resto. Não, com o banco, né? Aqui segue o fluxo do financiamento direto. Isso que é legal, você segue o fluxo da consultora, você não precisa passar pelo banco, não precisa pegar a aprovação de banco. Se você quiser, mas Sim, não é pré-requisito. Mas não precisa. Pode alugar e a parcela pagar o próprio financiamento direto. Enfim, tem diversas alternativas para você. Pode vender. A gente vive num mercado aqui muito maduro, como tu falou, e muito democrático também. Então, ela prioriza quem utiliza melhor a cabeça, que é o que a gente está querendo passar aqui para vocês. Utilizar os atalhos, os mecanismos para você ter o melhor rendimento possível. Resumindo, condição de pagamento diferenciada e todos esses atributos aqui vão fazer o seguinte. Vai fazer com que você tenha comprado um apartamento de 500 mil com uma condição de pagamento diferenciada, pagando 10% de entrada e parcelas pequenas. Isso significa o seguinte, que em 3 anos, você comprou um apartamento de 500 mil, em 3 anos, você vai ter pago 200 mil. Mais ou menos. Você vai ter pago a entrada e mais umas parcelas. Você vai ter pago 200 mil. Talvez até menos. Comprei um apartamento de 500, paguei 200. O que isso significa na prática? Significa que os 3 anos, você tem uma valorização em cima do valor do seu imóvel, que é 500 mil. Os 20% nos 500 mil. Então, no primeiro ano, 600, segundo ano, 720, terceiro ano, 860. Vamos jogar 15%, jogar um pouquinho para baixo. Teu apartamento aqui, no mínimo, vai estar valendo 750. Exatamente. Certo? Se você paga taxa de corretagem, gasta alguma coisa, tem um imposto, alguma coisa, tranquilamente, você tem um apartamento de 700 mil. Só que você tem uma dívida desse apartamento, que é o que falta pagar. Exatamente. Que a dívida é 300 mil. Vai passar para o próximo comprador. Vai passar para o próximo, enfim. Você paga, vamos supor que você paga a dívida. Eu vendo por 700 mil, pego 300 mil, pago a dívida. Sobra 400 mil. E você botou quanto? Só que você investiu 200. Exatamente. Então, eu investi 200,
Daqui 3 anos eu vendi por 700, paguei a dívida, sobrou 400 no meu bolso. Essa é a mágica Esse é o pulo do que o gato. nosso método, usando todas essas estratégias, faz você dobrar o seu patrimônio em 3 anos. E aí, o que faz? Vai pro próximo. Aí você vai comprar mais 2, mais 3, dependendo do fluxo que você tem. Eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa que é importante, que, né, Leandro? Que isso todo mundo faz, né? O que a gente, como Uninvest, obviamente explicando para vocês, a gente tem acesso exclusivo a algumas ofertas que são lançadas em virtude do nosso relacionamento, número de vendas que nós efetuamos ali na região. Nós temos acesso à tabela zero de alguns produtos que vêm no mercado um pouquinho abaixo do que vai ao mercado no final. Então, se você Isso é um ponto importante também para esse fator do preço, né? Comprar na tabela inicial. comprar melhor, significa ganhar mais, né? Então, no futuro momento ali, acho que até comentei contigo, eu queria criar um grupo aí pro pessoal que lê Aquele e de vê Porto esse Belo, grupo, pra gente botar umas ofertas exclusivas pra esse pessoal, né? mas aquele de Porto Belo de Itapema que tu me falou que tinha 2 ali, tá na tabela zero ainda, né? Tá, já vendeu Como é que 50 faz? unidades e 25 mil reais de entrada. 25 mil de entrada. A gente fala que é fácil, a gente sabe que é o sorte de todo mundo, mas 25 mil reais para entrar no mercado promissor como esse É um valor bom, né? é um valor em conta para ingressá-lo, né? Sim. A gente não tá falando que 25 mil reais é pouco dinheiro, longe disso. A Vamos gente deixar sabe o... quanto é difícil juntar 25 mil reais, mas se você tiver e quiser rentabilizar melhor, vem para cá. Vamos deixar o link aqui embaixo desse podcast, Não, ou no aqui, ó. próprio YouTube aqui embaixo. Se você quiser falar com o Lima, é só mandar uma mensagem aqui. Queria falar um ponto interessante que a gente estava conversando antes do podcast, que é o seguinte, né? Tudo isso aqui parece muito simples, e de fato o é. É simples. Se a gente tem que comprar bem e vender bem. É fácil, né? É muito simples, mas eu tava falando pro Lima, né, cara? É uma metodologia, é um passo a passo que quando a gente fala, a gente subestima. E talvez você do outro lado tá subestimando isso. Ah, é simples, eu vou fazer aqui. Consigo fazer sozinho. Consigo fazer sozinho, eu consigo. Pô, eu vou dar uma olhada aqui. No fundo, o que vai acontecer é ou que você vai perder dinheiro, que você vai errar, ou que você vai tentar ficar atrás disso aqui, vai demorar muito. Porque fazer macarrão é simples, né? Eu já viajei para Itália, adoro macarrão de lá e eu fico tentando fazer igual. Por exemplo, lá tem um macarrão que é carbonara, que é muito famoso, que a gente faz aqui. Só que vai fazer um carbonara em casa. Você tem 4 ingredientes. A massa, não vou falar o tempero, mas o sal, enfim. Eu vou falar a massa, você tem queijo parmesão ou queijo pecorino romano e tudo mais. Um queijo bom. Você tem que botar ovo, bater o queijo com o ovo e bacon, guanciale ou bacon, né? Lá na Itália eles botam guanciale, bacon. São 4 ingredientes. E para você acertar, tem vezes que eu faço fica bom, tem vezes que eu faço não fica bom. É uma coisa muito simples fazer um macarrão daquele ali. Só que depois que eu fiz um curso de culinária com o chefe italiano que eu consegui fazer um carbonara melhor. Mas tem alguns restaurantes que eu vou e E nunca fica a mesma coisa. eu experimento aquele, é magnífico. Uma coisa tão simples de fazer, tão barata de fazer. Só que é nos pequenos detalhes. É 1 minuto a mais fervendo, é 1 minuto a mais ali. Mas é porque, Leandro, que ele faz isso todo dia, Leandro. E porque E sabe os ele vive isso. mínimos detalhes. Cada etapa do processo tem valor, tem significado. Então, você quer investir no mercado imobiliário, confie no corretor que já entende todo o processo. Dá para fazer sozinho? Dá. Não recomendamos, mas dá. Agora, se você quiser ficar tranquilo, dormir com tranquilidade, dormir sem estresse, procure um corretor de confiança. E assim, você já vai ter que procurar um corretor se quiser investir no imóvel, né? Exatamente. De qualquer forma, você vai procurar um corretor. E por isso que a gente está aqui fazendo conteúdo para você aprender como pode investir em imóveis, aprender o jeito certo, aprender o jeito de ganhar dinheiro com isso. Fugindo de pegadinhas, entendendo como funciona o mercado e tendo dúvidas relevantes na hora de comprar. A gente está querendo conscientizar a pessoa que investir, entender o que ela está fazendo. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu e o Leandro estamos aqui e vamos dobrar o seu patrimônio em 3 anos. É isso aí. Se você quer dobrar o patrimônio em 3 anos, esse aqui é o lugar certo para você. Vem para cá. Um abraço. Tchau, tchau.